Olá a todos, meu nome é Matheus e estou aqui para explicar um pouco sobre os controles feedback e feedforward. Esse vídeo é parte da aula apresentada à matéria CPQ, ao curso de Engenharia Química como conteúdo de docência. Essa aula se dividirá em controle de realimentação ou feedback, controle feedforward, comparações entre as metodologias feedback e feedforward. Como exemplo, analisaremos um trocador de calor, apresentaremos o procedimento de projeto de controle feedforward, visualizaremos o controle feedforward feedback do trocador de calor, faremos uma análise do diagrama de blocos, vamos ter uma perspectiva sobre as unidades lead-lag e finalizaremos com a sintonia de controladores feedforward com unidades lead-lag. O controle de realimentação, ou feedback, tem como objetivo manter a variável controlada no seu valor desejado, ou setpoint, apesar da perturbação sofrida pelo processo. O processo é o seguinte: deve-se medir a variável controlada y, comparar com o valor de setpoint y de SP, ajustando a variável manipulada u de tal forma a manter a variável controlada em seu setpoint. O controle feedback é um dos mais utilizados, e podemos dar como exemplo de controle feedback os controladores proporcional integral derivativo. Além disso, a realimentação é um conceito fundamental em controle. Já o controle feedforward é realizado através da medição das perturbações do sistema, ajustando sempre a variável manipulada de forma a manter a variável controlada em seu valor de setpoint. No controle feedforward, a variável controlada y não é medida. Podemos enumerar como vantagens do controle feedback os seguintes tópicos. A ação corretiva do controlador ocorre independentemente da fonte e tipos de perturbação. O controle feedback também requer pouco conhecimento matemático sobre o processo, ou seja, o modelo dele não é necessário. Além de que o controle feedback é versátil, uma vez que somente em casos de mudança nas condições do sistema é que existiria a necessidade de sintonizar novamente o controlador. As desvantagens do controle feedback é que este somente toma ação corretiva após desvios na variável controlada. Ele também é incapaz de corrigir totalmente um desvio do setpoint no momento da sua detecção. Teoricamente, o controle feedback não é capaz de realizar o controle perfeito, que é quando o controlador é capaz de compensar perfeitamente e instantaneamente qualquer perturbação no processo. Para perturbações frequentes e severas, o processo controlado pelo controle feedback pode não se regularizar. Como vantagens do controle feedforward, o controlador é capaz de tomar ações corretivas antes da existência de desvio na variável controlada do processo a ser perturbada, quando comparado ao controle feedback. Teoricamente, ele seria capaz do controle perfeito, porém a necessidade do modelo perfeito impossibilita a situação de controle perfeito. Além disso, o controle feedforward não afeta a estabilidade do sistema. Já suas desvantagens se encontram na necessidade de ter as perturbações do processo medidas, elevando muito o custo de capital e o custo operacional do processo. O controle feedforward também necessita um maior conhecimento sobre o processo a ser controlado, ou seja, é necessário conhecimento do modelo do processo. No caso de se aplicar controladores ideais, que resultam em controle perfeito, estes podem ser fisicamente não realizáveis. Caso isto ocorra, devemos utilizar controladores práticos, como as unidades lead-lag. A junção do controle feedforward feedback une as características mais desejáveis dos dois controladores, que seria a capacidade de eliminar os efeitos das perturbações medidas, assim como corrigir as perturbações não medidas, os erros de modelagem, entre outras situações. A figura apresenta um diagrama esquemático de um trocador de calor. No equipamento, um líquido passa por dentro de um sistema casco-tubo, em que um vapor passa por dentro do casco do equipamento e entra em contato com os tubos, trocando calor com o líquido a ser aquecido, que passa por dentro dos tubos. A temperatura de saída do líquido é desejável que seja maior que a temperatura de entrada do líquido. O objetivo de controle é manter a temperatura de saída do líquido, T2, no valor desejado, T de SP, apesar das variações na vazão de entrada de líquido, W. Isso deve ser feito através da manipulação da vazão de vapor, WS. O esquema do controlador feedback seria medir a T2, comparar essa temperatura com o valor de setpoint, T de SP, e ajustar WS. Já o esquema do controlador feedforward é medir a vazão de líquido W, ajustar a vazão de vapor WS, conhecendo TSP, para controlar a temperatura de saída do líquido, T2. Os dois esquemas são apresentados, onde o controle feedback apresenta a medição de temperatura T2, já o controle feedforward apresenta a medição da vazão de entrada de líquido W. O procedimento de projeto de controle feedforward requer algum conhecimento do processo, ou modelo deste. Para isso, é necessário calcular os balanços de massa e energia do processo, assim como suas funções de transferência.
procedimento então é o seguinte: utiliza-se os balanços de massa e energia escritos nas condições de estado estacionário. Como exemplo, utilizaremos os balanços de energia em estado estacionário do trocador de calor. Uma vez que o calor transferido do vapor é igual ao calor adicionado à corrente de processo, então tiramos a relação da equação 1, em que ΔHV é o calor latente de vaporização e Cp é o calor específico do líquido. Rearranjando a equação 1, obtemos a equação 2, ou ainda a equação 3 com K igual a Cp sobre ΔHV. Trocando T2 pelo valor de Tsp, uma vez que a temperatura de saída do processo não é medida, obtemos a equação 5, que pode ser utilizada para o controle feed-forward. Podemos fazer ainda que K seja um parâmetro ajustável, o que é útil para a sintonia do controlador. As vantagens do procedimento de projeto estão nos cálculos simples do controlador, além do sistema de controle ser estável e autorregulável. Porém, as desvantagens se encontram quando devemos levar em conta as condições de estado não estacionários e quanto a muitas perturbações não medidas. Além disso, existe uma possibilidade de offset em outras condições de operação, que poderiam ser evitadas adicionando o controle feedback ao processo. Para melhorarmos o controle durante condições de perturbação, podemos adicionar uma compensação dinâmica ao procedimento anterior. O diagrama esquemático mostra o controle feedback feed-forward aplicado ao trocador de calor. Podemos perceber que tanto a temperatura de saída T2 quanto a vazão de entrada de líquido W são medidas, e com essas informações reunidas, o controlador é capaz de rejeitar as perturbações na entrada, assim como verificar se a temperatura de saída está de encontro com o valor desejado, tudo isso manipulando a vazão de entrada do vapor do sistema. Os equipamentos requeridos para o controle do trocador de calor são os seguintes. No caso do controle feedback, necessitamos de um transmissor de temperatura e uma válvula de controle de vapor. Quando implementamos o controlador feedback em conjunto com o controlador feed-forward, é necessário também dois transmissores de vazão, um para vazão de líquido na entrada e outro para vazão de vapor. Pode ser necessário a utilização de transdutores para realizarem a conversão dos sinais entre os sensores e o controlador, além de um transmissor de temperatura para a entrada de líquido, considerado opcional. Como outro exemplo, podemos analisar uma coluna de destilação, cuja alimentação com vazão F e composição Z é separada em destilado, com vazão D e composição Y, e produto de fundo, com vazão B e composição X. O objetivo principal do controle é controlar a composição Y do destilado, superando as perturbações na vazão de entrada F e composição de entrada Z, através da manipulação da vazão D. Os balanços de massa são o global, em que a vazão de alimentação F é igual à soma das vazões do destilado D e do produto de fundo B, enquanto que o balanço de massa dos componentes mais leve é igual à multiplicação da composição de entrada Z pela vazão de entrada F, que é igual à soma dos produtos das composições de destilado e do produto de fundo por suas respectivas composições. Combinando-se os balanços de massa, chegamos à equação apresentada, em que a vazão do destilado é igual à razão entre a multiplicação da vazão de entrada pela diferença entre as composições de entrada e do produto de fundo, e a diferença entre a composição do destilado pela composição do produto de fundo. Trocando os valores da composição do destilado e do produto de fundo pelos valores de set point, YSP e XSP, obtemos a equação em destaque. O diagrama de blocos do sistema de controle feed-forward feedback mostra o transmissor de perturbação que passa as medidas da perturbação para o controlador feed-forward. Esse controlador envia as informações para um comparador, que recebe as informações do controlador feedback, que por sua vez envia as informações da comparação para a válvula que atua no processo, obtendo o valor que é comparado entre XU e XD, para assim obtermos o sinal de saída Y. Esse sinal Y é enviado para o transmissor, que envia a informação para comparação com o valor desejado da variável de saída, YSP, e gera o erro E, que é enviado para o controlador feedback. Se analisarmos somente o processo, a variável perturbação atua nele, assim como a variável manipulada U. A junção dos dois sinais é nossa variável controlada Y. Já o processo com controle feed-forward, o sinal da variável controlada Y é a junção de dois sinais, Z1 e Z2, sendo Z1 o produto direto da perturbação e Z2 o produto da ação da perturbação D diretamente nos outros componentes do controle, assim como no próprio processo. Fazendo a análise dos sinais e tirando a variável S, obtemos as equações 6, 7 e 8. Para o controle perfeito, é necessário que o sinal da variável controlada Y seja nulo, mesmo que a perturbação não seja nula. Então, rearranjando a equação 8 com a variável controlada nula, obtém-se a equação de projeto dada pela equação 9.
Como exemplos, podemos demonstrar algumas situações. Simplificando a expressão de projeto da equação 9, temos a equação destacada. Na primeira situação, consideramos que a função de transferência da perturbação, GD, é igual a menos KD dividido por tal ds mais 1, enquanto que a função de transferência da planta é igual a menos Kp dividido por tal ps mais 1, e o produto de GT e GV seja igual a 1. Então, temos a equação 9 transformada na equação 10, ou seja, a situação lead-lag. Já na situação 2, mantemos GD igual à situação anterior e colocamos um termo de atraso na função de transferência da planta igual à exponencial de menos θs. Obtemos então da equação 9 a equação 11, em que o exponencial de θs, que implica que é necessária a predição de perturbações futuras. Portanto, na situação 2, o controlador ideal é fisicamente não realizável. Podemos então aproximar a predição de perturbações futuras somando θ à constante tal p. Já em uma terceira situação, consideramos que a função de transferência da planta é de segunda ordem, enquanto a função de transferência de GD é a mesma das anteriores. Portanto, para implementar esse controlador, deve-se usar a segunda derivada das medidas da perturbação, o que não é possível. Então, a equação 12 apresenta também um controlador ideal não realizável. Porém, controladores feed-forward aproximados podem resultar em um controle significativamente melhorado. Para esse caso, podemos aproximar o controlador através de uma unidade lead-lag, em que constante de tempo é a soma das duas constantes de tempo, tal p mais tal p2. As unidades lead-lag são comumente utilizadas para proporcionar compensação dinâmica no controle feed-forward. Elas são aplicadas tanto em implementações analógicas quanto digitais, de acordo com os componentes imediatamente disponíveis, ou os componentes off-the-shelf. Se uma unidade lead-lag é utilizada como um controlador FF, uma perturbação influencia a variável manipulada de acordo com a função de transferência k vezes tal 1s mais 1 dividido por tal 2s mais 1. Se fizermos a constante k ser igual a 1, tiramos a função de transferência tal 1s mais 1 dividido por tal 2s mais 1. Aplicando um degrau unitário na entrada, a variável manipulada se torna tal 1s mais 1 dividido por tal 2s mais 1 multiplicado por 1 dividido por s. Então, aplicando a inversa de Laplace, a variável manipulada se torna a equação destacada. Para realizarmos a sintonia de controladores feed-forward com as unidades lead-lag, devemos usar a função de transferência lead-lag e selecionar os valores de tal 1, tal 2 e kf. A primeira etapa é selecionar o kf. A sintonia de kf é feita seguindo o procedimento. Primeiro, coloca-se o valor inicial de kf, tal 1 e tal 2 em seus valores mínimos, que de forma ideal é igual a zero. Em seguida, perturba-se a variável de entrada, se for viável essa perturbação, com um degrau de 3 a 5% o valor da variável. Se resultar em offset, ajusta-se kf até que o mesmo desapareça. A segunda etapa é determinar os valores iniciais de tal 1 e tal 2, de acordo com o modelo ou experimentação do controle, a função de transferência da planta e da perturbação. Encontramos que nosso tal 1 será o tal da planta e o tal 2 será o tal d. Tal 1 será então nossa constante de tempo dominante do processo. Aplicamos perturbações de grau em U e D e tiramos os valores das constantes Kp e Kd, obtendo tal P e tal D. Se não há modelo nem dados experimentais, então, dependendo da variável controlada responder mais rapidamente a D ou U, usa-se tal 1 sobre tal 2 igual a 2 ou igual a 0,5, respectivamente. A terceira etapa é a sintonia de tal 1 e tal 2 com pequenas perturbações de grau na carga. A resposta desejada à pequena perturbação em D é apresentada na figura, em que áreas iguais acima e abaixo do setpoint apresentam pequenos desvios. De acordo com Shinsky, áreas iguais implicam que a diferença de tal 1 e tal 2 está correta. Na sintonia subsequente, deve-se reduzir as áreas. Tal 1 e tal 2 devem ser ajustados para manter tal 1 menos tal 2 constante. A quarta etapa é a sintonia do controlador feedback, que podem ser sintonizados usando técnicas convencionais como Internal Model Control ou o critério da integral do tempo multiplicado pelo valor absoluto do erro. Para finalizar, aqui estão as referências bibliográficas. Agradeço a atenção e até a próxima.